Estamos aqui mais uma vez para trabalhar o material educativo para crianças surdas, sempre utilizando material reciclado. A criança surda ela precisa saber como brincar. Ah, vá brincar! Brincar qualquer coisa, não. Como é que é a regra? Faça para ele ver. Mostre para ele ver. Faça com ele para depois ele ter autonomia e poder saber fazer. Para ele se sentir realmente ator e autor das suas ações. O tripé da aprendizagem, que se resume à demonstração, simulação e ação. Então vamos agora com essa brincadeira aqui, que tem o nome de boliche. Tá. Então esse boliche, a bola foi feita de... Começa aí, apresente, por favor. A bola foi feita de papel, né? E é para o lixo também. Aí colocou uma fitinha, né? E fica a critério de quem for Vai papel fazer. jornal colado para fazer o bolo? Tem Não, vai peso? fazendo qualquer papel, não tem Qualquer peso. papel, É certo. porque como eu amessei muito, né? Aí fica bem Certo. firme, bem forte. Tem cola também ou só o Não, papel só puro? a fita. Só o papel e a fita A enrolando. fita e aqui o enfeite que a gente quiser. Certo. As garrafas, né? As tampinhas, garrafas são garrafa PET garrafas PET. com a numeração. Pega uma ali para mim, por favor. Então eu preciso já fazer uma crítica para o grupo e essa crítica sirva também para os professores que for preparar o material. Nós estamos envolvendo a criança surda e ela precisa se sentir mais acolhida. E esse acolhimento não é em cima de uma numeração ou em cima de letras do alfabeto da língua portuguesa, e sim trabalhar com mais evidência a configuração da mão. Então, eu faço uma crítica muito grande na janela de televisão. Se você pegar a televisão, onde o intérprete está sendo apresentado, você divide a televisão em 8 pedaços ou 10 pedaços e o intérprete está usando um pedacinho daquele para o surdo poder enxergar aquela configuração e aqueles sinais. Por favor, é uma falta de respeito. Ah, está na lei, está previsto em lei. Quem fez a lei também faltou com respeito à dignidade do cidadão. Nós ouvimos, então, pode muito bem equiparar um a um ou até diminuir quem está falando e deixar o sinal visível para o surdo e não deixar naquela 8ª parte, 10ª parte de um TV, do qual, se for TV menor, é que não enxerga mesmo. Então, é realmente um absurdo o que fazem. E aqui eu vou deixar já justamente a crítica, porque está se dando ênfase, veja a diferença entre o tamanho do número 8 e a configuração da mão. Então, nós precisamos, de fato, fazer um ajuste nesta percepção e dar mais evidência à configuração da mão. Pelo menos 50%. Pelo menos. Né? Não pode ficar dessa forma tão discrepante. Beleza? Então vamos lá, voltar. Apresenta aí a atividade. É um detalhe que faz toda a diferença. Faz a diferença, né? Para a criança Muito. se sentir, inclusive de longe, ver logo melhor e tudo mais. Tá, então continue. Pronto, aí a ideia qual é? A regra é tipo uma regra de boliche, só que da matemática, dependendo do número que cair, né, derrubar, ele vai somar. Depende do grau de dificuldade, ele pode recorrer às tampinhas. Como é isso? Então, por favor, traga o passo a passo. Por exemplo, ele vai jogar a bola. Certo, jogue. Joga a bola. Derrubaram. Derrubou. 2, 4, 6, 7, 8. Pronto. 8 garrafas, né? Vamos, traga lá. Vai ficar muita garrafa para eles somar. Se vai ficar muita garrafa para ele somar, há de convir comigo que os números precisam ser menores quando a criança estiver na fase inicial da escola. Estão compreendendo, professores? A gente só vai vendo o grau de dificuldade a partir do momento que a gente vai fazendo a coisa. Exatamente.
Aqui tem os números. A gente pode trabalhar também sem 1, os 2, números. 3. Não, a gente pode trabalhar 1, 2, até 1, 2, 3. Ou até 1, 2. Deixar sem alguma deixar sem número, por Também, exemplo, né? mas eu digo assim, Ficar. trabalhar 1 e 2. Depois que tiver aprendido, dominado o conceito de numeralização até o 2, aí faz 3, 4 e 5. Você vai acompanhando a criança com jogos adaptados de acordo com a evolução, sempre colocando a configuração da mão. Exatamente. Diga. Esse também pode ser, professor, dessa forma, ser apresentado, ser trabalhado com as turmas mais adiantadas, vamos dizer assim, Diga. quarto e quintos anos, né? Porque ele já vem com um aprendizado desde a... Né? A princípio é para vir. Mas mesmo assim, fica difícil para eles, porque chega A quarto, quinto ano, eles não têm ainda essa... Como é que é? Mesmo os alunos surdos, quarto e quinto ano, mas eles não têm aquela noção que deveriam ter para o nível que eles estão. Eu estou entendendo. Então, para o nível escolar, para a série escolar, para o ano escolar que eles estão, necessariamente eles não estão no mesmo nível. Eles estão bem mais atrasados porque eles não conseguiram, ou melhor, os professores não fizeram material adaptado suficiente para eles entenderem e se apropriar. Lá atrás, desde o primeiro aninho, no processo de alfabetização, eles não construíram. E daí vem a defasagem ao longo da vida escolar. Copiando só. Copiando e sem saber construir. Sem ser alfabetizado. Tá? Para isso a gente está trazendo esses jogos e essas discussões. Chega quarto, quinto ano e não sabe Em que ano chega e não sabe? Sétimo, oitavo ano e não sabe somar. ainda, né? Ainda. Ou então soma errado nas colunas. Então a ideia poderia ser essa. Ou sem número ou números menores. Para as séries menores pra ou para as iniciar. crianças que ainda não conseguiram dominar mais. Exatamente. Certo, continue. Aí no caso 6, eu colocaria 6 tampinhas aqui. Né? 8, colocaria 8 tampinhas. E aí, mas mesmo assim, eu acho que ainda fica difícil, né? Para eles juntar, dependendo do grau de... Pois é, então, a princípio, vocês já viram que é preciso adaptar a... Primeiro, é preciso conhecer o nível de entendimento da criança. Exatamente. Para poder construir o material adaptado para cada criança, para aquela realidade daquela criança. E não jogar tudo estandardizado, achando que todo mundo tem que aprender ali, e na realidade um passa para o outro, termina dando as questões, fazendo as provas, falando por ela, respondendo por eles, e não deixando eles aprenderem. Mas eu entendi o que ela quer dizer. Ela quis dizer o seguinte, que dependendo da dificuldade do aluno, do quadro onde ele se coloca na aprendizagem, começa-se trabalhando com ele com números menores e vai aumentando a dificuldade conforme ele vai desenvolvendo essa aprendizagem. Sim. É isso? Certo. Sim. A minha sugestão seria, né, para solucionar essa questão, mudar as regras do jogo. Diga lá. Como, várias por exemplo, regras, né? O grau de dificuldade. O grau de dificuldades. Aí a professora iria pegar os 2 números menores, por exemplo, ou pedir que a criança escolhesse os números menores e, vamos dizer, 2 números menores, e aí ela faria, por exemplo, destacaria a número 2, colocaria na frente, a garrafinha do número 4 também, e aí ela iria, a própria professora iria dizer assim, 2 vezes 4, que aí estaria adequado para a professora que vai orientar, a né? professora iria fazendo essa dinâmica. Outra estava pensando também aqui, é também realmente não ter o número. Não ter o número. Para começar, não Pra teria começar, o número, para pra- poder ele principalmente os contar menores. as garrafinhas primeiro. Aí quando você vai jogar aqui, ó, por exemplo, 2. Aí você vai lá, por exemplo, poderia ter aqui vários números em libras. Lá, número quantos? Aí ele ia lá, ia ter que pegar Sinal o de número. quantos, você segura a mão em S Quantos? e libera os dedos amarrando a partir do indicador. Então, quantos? Vai, continue. Quantos? Aí ele ia lá pegar, né? Deveria ter números em libras, e ele ia lá e pegar. Ou, mas no caso aqui já está a quantidade, né? Seria o número mesmo, que ele tinha que associar o número à quantidade que caiu. Certo. Outra coisa também que a gente pode pensar, aqueles dados lá atrás, para quê? Também seria, no caso, como ela fez, né? Tu falaste de multiplicação, não foi? Para usar como a multiplicação. Como foi que você Isso, falasse? pronto, aí já colocaria o dado no meio, né? O sinal no meio. Aí a professora que ia dar As coordenadas, as coordenadas.
Essa questão do sinal já teve inclusive um trabalho apresentado pelas meninas, outras, e eu precisava deixar claro para vocês que o sinal ele precisa ser construído o seu significado. Não dá para deixar o sinal solto. Não dá. Porque o que é o mais? O que é o menos? O que é o vezes? E o que é dividir? Esta construção a gente já escuta ao longo da nossa vida infantil com nossos pais. Olha, dividiram ali. Olha, divida a quantidade dessa comida. Não, vamos multiplicar o alimento, vamos aumentar, vamos diminuir, vamos somar. Aumenta mais o dinheiro, soma mais um pouquinho. Então, essas palavras a gente já escuta com a família, no mercado, na feira, nos demais espaços sociais que a gente vai convivendo. Então, quando chega na escola, são palavras que a gente vai aprender a escrever, mas já tem um certo conceito do que representa na cabeça. Mas mesmo assim, as crianças ainda erram. Quando a gente chega com criança surda, que nunca escutou essas palavras, nem nunca viu esses sinais, é tudo do zero. Então, é preciso fazer entender que eu não posso dizer número X é igual ao número outro. O número tal é menos o número tal. O número o vezes o número... Não pode ser assim. A gente precisa fazer com que a criança, primeiro, domine o conceito daquele sinal. Ou seja, como eu vou fazer o que é o sinal mais? Como eu vou fazer ele aprender o sinal menos? A ideia do que ele representa. Mas como eu vou dar essa ideia do que é mais, como eu vou dar a ideia do que é menos? Porque não é só o sinal botar X e multiplica. X, o que é o X? O que é multiplicar? Tá? O que é somar, o que é diminuir? É essa a minha preocupação para que a gente não possa cair na esparrela, né, de ficar achando que ele vai entender o que é mais, o que é menos, diante de apenas pauzinho que ficou um em cima do outro, fazendo uma cruz, ou ao lado um do outro, dizendo que é igual. No início é importante ele aprender a prática, né? Aí depois é que o conceito dentro da numeração. Porque tem que ter, né? Porque depois ele vai fazer uma tem que ter depois que eu dominar. Que ele souber. Mas ele depois vai que eu dominar. Saber, então, né? Então, antes, agora, né? Antes, vocês, que não são em número de 8, vocês se juntem, discutam, para como, essa vai ser uma atividade que todas vão ficar, como vai construir, vai ser uma atividade para todos da turma. Vão discutir, porque é uma necessidade agora. Esse problema surgiu com outra turma, com outro grupo, e agora surgiu aqui de novo. Então, se ele está surgindo, é porque ele não foi resolvido. Se ele não foi resolvido, ele não vai ser resolvido. E nós precisamos resolver. Então, como nós vamos construir o conceito das estruturas aditivas? O que é mais, o que é menos, o que é multiplicar e o que é dividir. Isso é uma atividade para todos, é uma geral. Cada grupo usou mais ou menos multiplicação e divisão. Cada grupo usou. Isso daqui mais, isso aqui é menos, isso aqui junta tanto, isso aqui vai dar igual a tanto, todos usaram. Mas a gente não parou para se debruçar em cima do conceito do que é mais, do que é menos, do que é multiplicar, do que é dividir e do que é igual. Lembra que da última vez, na discussão da gente, isso aqui é igual, quanto é 3 mais 5 é igual a quanto? Não pode, porque 3 não é igual a 5, nem 5 é igual a 3. E como é que eu vou dizer 3 mais 5 é igual? Não é igual, é o sinal de conta. Lembram qual é o sinal de conta? Lembra o sinal de conta? Fechando em S, fechando em S, as duas se batendo. Assim, né? De novo, esse é o sinal de conta, de total. Então, como é que eu vou dar esse sinal de total, que não pode ser o sinal de igual? Porque não é igual, é total. Tá? Igual. Então, a gente vai ter que fazer o sinal de conceito de igual, de diferente, de quanto total, de mais, de menos, multiplicar e dividir. Certo? Porque esse conceito, até para os ouvintes mesmo, o professor vai passar
tanto mais tanto, mas ele não sabe o que é somar. Ele não vai, né? Aí ele fica mais fácil porque ele já escuta, mas para o surdo, né, fica mais... Porque o ouvinte ele tem mais Não tem, informação a respeito de tudo. A falta de informação para os surdos é que leva a essa dificuldade e é o que a gente está fazendo agora como proposta pedagógica de gerar material educativo adaptado para as crianças surdas. Mais uma estratégia com o mesmo material, mas que o professor pode ir adaptando à realidade de cada criança, de cada conteúdo que ele está precisando dar. Por exemplo, a gente tem as garrafinhas do boliche, uma com o número 5, 5 maçãs. Um com o número 6, 6 maçãs, com o número 3, 3 maçãs. Imagine vocês se a gente agora pega, bota ali na garrafinha 5, a quantidade de número certa. De tampa. De tampa. Não, de tampa. Sim. 3. Sim. 3 com 3, onde tiver 3. 3 na de 3. Sim. 6 na de 6. Agora você entendeu a lógica. E agora 5 na de 5. Deixa separadinho para não misturar, sim. As fileirinhas, pronto, sim. Agora eu vou perguntar a vocês. Pronto. Agora eu pergunto a vocês. O número que está na garrafa é o mesmo número que tem de tampa? Sim. Eu posso dizer que a quantidade de tampas é a mesma quantidade que tem de maçã e de número marcado ali? Posso? Sim. Certo. Agora vamos lá. E se o surdo disser que está diferente, o que é que pode estar acontecendo? Tamanho. Não. Entendeu o conceito mesmo? Ele entendeu, mas ele não está trabalhando essa questão do número. Ele está preso a uma outra situação. Quem pode adivinhar? Se ele disser que está errado. A posição das tampas. Não. Gente, vocês têm que pensar em todas as possibilidades com as crianças para poder entender a lógica que ele está usando. Como foi a pergunta? A garrafa, só uma garrafa. Não, faça o favor. Professor, como Peço foi favor. feito Pronto, isso? vamos lá. Pegue 2 tampinhas brancas, que está no de 6. As cores. Tire as verdes, cores, eu vejo. bota verde com verde e bota branco com branco. Ele pode estar apenas querendo aceitar as tampas brancas com branco, verde com verde. Tá A pronto. lógica dele. A lógica que ele está usando. Vocês estão me entendendo? Não. Entendi. Então, A vocês lógica têm que... das cores. Exatamente. É o que eu ia falar. Agora eu posso dizer que a quantidade é igual, usar o termo de igual e dizer que a cor... Então, eu já estou envolvendo agora o conceito de cores misturado com o conceito de matemática, misturado com o conceito de forma, que é redondo. Depois eu posso pegar o quadrado, o retângulo, o triângulo, o que for, e daí jogar os jogos geométricos, né? Aqueles artefatos geométricos, as figuras geométricas, mas não as figuras, mas os produtos Sólidos. sim. Os sólidos, pronto, agora. Os sólidos geométricos, utilizando triângulo com triângulo, retângulo com retângulo, quadrado com quadrado, círculo com fino, círculo, né? grosso com... Pronto, aí vem o grosso com fino, e aí eu vou trabalhar os conceitos. Os conceitos e os sinais do que é mais largo, mais estreito, mais largo, mais estreito, mais largo, mais estreito, e assim eu vou começar a construir também outras variações. Vocês estão me entendendo? No mesmo item, veja o que é que a gente ideia surgindo, é do que no mesmo item eu posso partir para muitas outras coisas, para não ficar aquele pensamento de que aquela brincadeira ou aquele jogo só se joga daquele jeito. Não. Eu preciso mostrar várias formas de jogar, porque senão de outra forma ele não vai aceitar. Ele só vai aceitar daquele jeito que ensinaram a ele. Ou não tem isso? Sim. Diga aí sua experiência com surdo, como foi? No início... Você acabou de dar uma risada e lembrou-se. No início é assim, aí depois a gente quer mostrar outra regra, ele diz que tá errado. né? Pronto. Que foi no início que ele aprendeu, né? Aí tem que ver outra pessoa fazer, Pronto, olha ali, porque você está trazendo exatamente isso. Demonstração, simulação e ação. E quando apresentar os jogos e as regras da brincadeira, que apresente de várias formas, porque senão ela só vai aceitar aquela forma, porque foi assim que ele aprendeu. E isso é muito comum na criança, porque ele precisa de confiar em alguém. Ele confia naquilo que foi dito, então ele não quer mais mudar. A gente precisa ensinar essa flexibilidade também, desde pequeno, para as crianças surdas. Tá certo assim? Então a gente envolveu aí, ó, cores,
já envolveu forma, já envolveu número, quantidade. Então, né? Então a gente já começou a ampliar mais. Tranquilo? Vamos para o próximo. Vá, Depois faça a ele pergunta. expôs. A questão do sinal, né? Do sinal. Aí no momento, como o senhor já deixou a nossa atividade de casa, né? Mais uma para a gente não acaba fazer, nunca. Né? A questão dos sinais, que para o surdo isso aqui é o quê? É um traço. É um traço, não tem nada Aqui com é sinal de. né? É um traço em cima Aí do outro. seria, por exemplo, né? 6, 3. Aí no caso seria 6 menos 3. Aí eu não vou colocar 3, aliás, né? 6. Aí eu vou tirar 3. É quanto, né? Quanto? Seria um jeito, um modo de trabalhar a subtração. Em cima do concreto, sim. Mas você está dando a pista. Você está dando a pista. Por exemplo, porque aí... a pista é na tampa, tirou tampa. Mas aí na hora que você vai colocar o 6 menos 3 em algarismo, lá na frente, tá? No algarismo algébrico, não é o nosso, no algarismo, você bota o 6, o número 6, o sinal de menos, e depois bota 3, aí você vai demonstrar assim no físico, no concreto. Porque ele precisa abstrair e com vários números e várias coisas para poder entender. Né? Em cima do número. Porque aí foi uma experiência que eu tive de mestrado em matemática e a gente precisou utilizar o concreto para poder entender como era a conta. Porque se fosse só pela cabeça, só pelo papel, erravam praticamente tudo. E isso a crianças com 7, 8º ano, 9º ano, com 30, com 40, com 18, com 12, não acertava. Tá me entendendo? Então tem que entrar no concreto. Qual é o concreto? É jogar tampinha, jogar pedrinha, jogar... E outra, por favor, da mesma cor. Porque se você mudar a cor, já é diferente, aí ele já pode não contar pela cor. Ou melhor, ele está contando pela cor. Ele vai... Já percebeu isso também? Vai me contando teus segredos. É mais difícil. É mais difícil para ele entender, porque a prioridade do olhar é a cor, gente. Botem isso na cabeça de vocês. A prioridade do olhar para o surdo é a cor. Dividiu a cor aqui, ficou melhor para visualização. Exatamente, né? Também. Aí depois você pode misturar para mostrar que é quantidade, não a cor. Então, e agora com a cor? É tanto. E agora com o número? Tanto. Para poder então fazer... já é outra brincadeira. E com o dado também, né? O dado também é feito com como é que chama? Do livro? A capa do livro. A capa do livro, né? A gente faz reciclado, porque aí já é mais durinho para poder colar. Aí aqui também poderia fazer um jogo de mais ou de menos, né? De menos teria que ser um número maior para poder tirar. Maior, né? Isso seria analisar o que é que vai ser feito com um e com o outro. Ou no início também 5, né? Aí vai, aqui já está mostrando. Que número é esse? 2. Para pelo menos ele aprender o sinal 2 e assim ele vai fazendo. Vai, né? Depois você vai. Como já foi apresentado um dado maior, tira o número, depois tira as frutas, depois tira a configuração. Depois vamos juntar. E depois junta quanto deu. E assim ele vai apresentar. E por favor, não neguem a criança usar os dedos, não, tá? Não neguem. É necessário ela usar. Depois, com o tempo, vai ter que abstrair. Mas é necessário usar.